Shalom, shalom, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus ele possa resplandecer a glória dele sobre a vida de vocês. Estamos mais uma vez aqui nesse movimento Moriá, aonde nós estamos falando, pregando, anunciando o evangelho de Jesus e dizendo que estamos transformando lares em altares. Vamos orar, eu convido a você a orar, eu convido a você a clamar a Deus nessa manhã e daqui a pouco nós vamos receber da palavra de Deus, nós vamos ser ministrados por Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus e também vamos receber a Santa Ceia do Senhor. Eu convido a cada um de vocês a fechar os seus olhos aí onde você está e começar a falar com Deus, começar a clamar a Ele nessa manhã. Primeiramente, agradeça a Ele. Agradeça porque mais um mês se iniciou, mais um mês ele já vem com o seu ar de graça da parte de Deus sobre a nossa vida. E ainda que você não perceba, o Senhor ele já se manifestou nesses primeiros 8 dias desse mês de março. O Senhor ele já se fez presente sobre a tua vida, ainda que você não esteja percebendo, ainda que você não esteja vendo, ainda que às vezes para você aquilo que estava no teu coração ainda não se realizou. Às vezes ainda aquilo que estava no teu coração não se concretizou, mas eu posso te dizer, o Senhor está trabalhando por ti, o Senhor está trabalhando pela tua vida, o Senhor não se esqueceu de ti, o Senhor não se esqueceu da palavra que Ele confiou ao teu coração. Então comece a agradecer a Ele nessa manhã. Começa dizendo, Pai, eu te agradeço, Pai, eu te louvo, Pai, o Senhor é a razão do meu viver, o Senhor é a razão da minha vida. Nesta manhã eu estou diante da tua presença, eu estou diante do Senhor, eu estou diante da tua glória. Eu preciso de ti, querido Espírito Santo, se faça presente aqui nesta casa, se faça presente aqui neste lar, se faça presente em cada casa, em cada família que está se deparando com este culto, com essa presença do Senhor. Meu Pai, entra sobre esses lares, meu Deus, que estão recebendo, meu Deus, essa oração nesse dia. Entra, meu Deus, nessas casas, entra nessas famílias, ó Deus. Nós estamos aqui reunidos em um lar, sim, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, da tamanha presença do Senhor que nos envolve, da tamanha presença do Senhor, meu Pai, que vai em direção representando cada uma dessas casas, cada um desses lares, cada uma dessas famílias, meu Deus, que estão sendo transformadas por intermédio, meu Deus, deste culto. Ainda que essa pessoa esteja apenas assistindo, ainda que essa pessoa, meu Deus, esteja, meu Pai, não esteja presente, meu Deus, com o seu corpo, mas às vezes, meu Deus, essa pessoa está recebendo, meu Pai, esse vídeo, está recebendo, meu Deus, essa oração através, meu Pai, das redes sociais, através, meu Deus, dali do YouTube, através do Instagram, não importa, Deus, mas eu peço ao Senhor agora, entra, meu Deus, sobre essas famílias, entra sobre esses lares nesse dia, meu Pai, e estabeleça o teu reino, estabeleça a tua vontade, estabeleça a conexão dessas pessoas contigo, meu Pai. Nós queremos nos aprofundar no entendimento da tua palavra, nós queremos nos aprofundar no conhecimento de ti, ó Pai. Nós queremos, meu Deus, nos aprofundar em te conhecer, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos apresentamos aqui neste dia, porque sabemos, ó Deus, que a fé ela vai ser produzida ao conforme nós ouvimos a tua palavra, ao conforme, meu Deus, nós aprendemos da tua palavra. Então, por isso, nós nos apresentamos ao Senhor, meu Pai. Visita, meu Deus, cada casa responsável aqui, meu Pai. Visita cada pessoa, meu Pai, que está representando os seus lares, que está representando as suas famílias. Meu Deus, essas pessoas que estão aqui, meu Pai, nesta manhã,
de domingo, Senhor. Essas pessoas, meu Deus, que deixaram seus afazeres nas suas casas, deixaram as suas famílias. Essas pessoas, meu Deus, que num dia como este, meu Pai, se deixou, meu Pai, ali todos os seus afazeres para estar aqui, meu Deus, representando os seus lares, para estar aqui representando as suas famílias. Então eu te peço, ó Deus, alcance agora cada uma dessas casas, alcance a cada uma desses lares agora, e em o nome de Jesus, que produza a tua glória, meu Deus, sobre essa família. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. E sabemos, meu Deus, da tua boa mão que está sobre nós, em nome de Jesus. E você diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, eu agradeço ao Senhor por estar me proporcionando estar diante da tua presença, em nome de Jesus. Nós vamos ver hoje, livro de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39 em diante. Nós vamos falar sobre a fé emprestada ou a fé experimentada. Diga comigo, fé emprestada, ou fé experimentada. Nós vamos falar sobre isso hoje. E o texto que eu quero usar está aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 39, diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. E disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Só para que você entenda, aqui é aquela passagem onde Jesus ele chega até um poço e ali tem uma mulher tirando água e Jesus ele fala: me dá um pouco dessa água. E ela simplesmente ali fala, começa um diálogo ali com Jesus e naquele momento ela começa falando o seguinte: você não tem como tirar água do poço? De onde você vem? Você não tem de onde tirar água do poço e tal. E ele fala: se você soubesse quem eu sou, você que estaria me pedindo água. É você que estaria me pedindo água. E aí Jesus ele continua dizendo para ela o seguinte: olha, outra coisa que eu vou te dizer, mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E ali, até então, ela não consegue entender muito bem, porque ela diz o seguinte: então me dá dessa água de beber para que eu não tenha que ficar vindo aqui toda hora buscar água. E Jesus ali vai conversando com ela, até que Jesus ele começa a revelar o coração daquela mulher, o íntimo daquela mulher. E Jesus fala assim: vai e busca o teu marido. Traz ele aqui. E aí ela pega e fala assim o seguinte para Jesus: Jesus, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: pois bem, você falou muito bem, você não tem marido. Porque você já teve 5 maridos. E agora o que você diz que é o teu marido, ele não é teu. E ali ela fica completamente mexida, movida. Tem muitas revelações nesse texto, mas eu não quero entrar nessa parte. E ali Jesus, ela fica completamente mexida com aquela situação, ela fica completamente transformada naquela situação. E aí ela sai dali de perto de Jesus e vai até a cidade. Ela entra na cidade e ela começa a falar. Ela começa a falar: encontrei com um homem no poço, esse homem é o Messias, é Jesus, é o Filho de Deus. Ela começa a anunciar. E ela vai falando: ele falou tudo a respeito da minha vida.
Ele falou tudo a respeito de mim. Ele veio, ele falou, ele mexeu com o meu interior. Ele transformou a minha vida. Ele mudou completamente. Ele sabia exatamente quem eu era por dentro. Ele não estava vendo apenas uma máscara, uma capa por fora, não. Ele enxergou dentro de mim. Ele mexeu comigo e tal. E ela começa a falar, anunciando isso na cidade. E aí a Bíblia vai dizendo o seguinte, que aquelas pessoas foram ver se era real aquilo que essa mulher tinha falado a respeito de Jesus. Eles vão comprovar e ver se realmente aquilo que ela acabou de anunciar, aquilo que ela acabou de falar, era realmente real. A primeira coisa que eu quero não está aqui no nosso texto, na nossa mensagem, mas eu quero dizer para você o seguinte: que você apresente o Jesus em que as pessoas gostariam de conhecer. Que você possa levar o Jesus que as pessoas gostariam de conhecê-lo, sinta a vontade de conhecer o Jesus que você carrega. E é outra coisa, essas pessoas só foram ver porque eles viram naquela mulher uma mudança. Ela não simplesmente chegou e começou a falar de Jesus. E eles falaram, tá bom, a gente vai lá. Não. Eles viram que ela estava o quê? Diferente. Porque hoje em dia muitas pessoas, eles falam de Jesus. Mas falam de Jesus com muita ênfase, mas porém não há transformações ao falar de Jesus. Você olha para a vida da pessoa, a pessoa não tem uma vida transformada. A pessoa continua nas mesmas linguagens. A pessoa continua vivendo do mesmo jeito. A pessoa continua pensando do mesmo jeito. Que Jesus é esse? Por isso que eu sempre digo, a minha vida com Jesus, ela tem que transformar não só a mim, mas também a vida de outros. E as pessoas precisam ver essa mudança. As pessoas precisam enxergar, como enxergaram nessa mulher, a mudança dela. Não foi só porque ela falou, mas também porque eles... Opa, peraí, ela tá meio diferente. Ela tá meio mudada. Nossa, é aquela mulher? A Bíblia não fala o nome dela, né? Mas aquelas pessoas, nossa, é a Joaninha? Nossa, é a Terezinha? É a Soninha? É a fulaninha? Puxa vida, olha como ela tá diferente. Olha como ela tá mudada. Peraí, isso aí que ela tá falando, então, deve ser real, porque olha como ela mudou. Olha como ela foi transformada. Olha como ela tá diferente. Olha como ela tá falando diferente. Olha como ela tá pensando diferente. Olha como ela tá agindo diferente. E ali as pessoas quiseram ir ver. E aí o versículo 39 diz assim, ó: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. E eu quero falar desses dois termos. Primeiro, a fé emprestada. A fé emprestada, e a Bíblia vai dizer que muitos creram nele porque ouviram o testemunho daquela mulher. Foi ou não foi? Eles ouviram o testemunho daquela mulher. Aqui nós vemos uma fé que nasce pelo testemunho de outra pessoa. Eles creram por causa da mulher. Isso é muito comum espiritualmente. Pessoas que creem porque o pastor falou, o líder testemunhou, a mãe orou, alguém contou um milagre. Você já viu isso? Ah, nossa, eu ouvi, olha, aquilo, ó. Por isso que é tão importante contar testemunhos.
Porque às vezes você vai ativar a fé de alguém, você vai emprestar a sua fé para outra pessoa. Você já ouviu, você está passando por uma situação e você ouve um milagre parecido ou da mesma proporção que você também está aguardando, você ouve isso de outra pessoa, o que, que acontece com você? Você mexe e fala, poxa, já aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. Eu quero também. Ou seja, você acabou, aquela pessoa que contou o testemunho, às vezes nem sabe, mas ela está te emprestando a fé dela. A fé que gerou o milagre na vida dela, ela está te emprestando. E isso é muito comum. E isso que nós vemos é muito comum, é aquela fé emprestada. Aquela fé emprestada, como assim? O pastor falou, então eu creio, porque o pastor falou. Ele falou, vai lá, igual já aconteceu em inúmeras situações de que eu cheguei para pessoas e dei uma direção. Falei, é assim e assim, vai por esse caminho. E a pessoa pegou aquela fé e falou, e eu vou. E deu certo. Teve um caso de uma pessoa que queria uma certa situação de moradia e a pessoa ficou meio assim, mas será? Mas o recurso não vai dar, eu não vou conseguir. Será que vai dar o recurso e isso? Ficou. Eu falei, não, vai, porque eu estou falando para você ir, pode ir, que Deus vai te honrar. E a pessoa, tá bom então eu vou. Eu falei, então vai. E a pessoa foi e deu certo. A pessoa vive bem, está morando bem, porque recebeu a direção, ou seja, pegou a fé que eu tinha emprestada para alcançar. Isso é muito normal. Por exemplo, filhos que confiam na oração da mãe. Filhos que às vezes estão passando por alguma situação, ligam, mãe, ora por mim por essa questão aqui, porque olha, tá assim, assim, assim. Ou seja, aquela mãe está emprestando a fé para aquele filho. Isso é uma fé o quê? Emprestada. Essa fé não é falsa, mas ainda é muito inicial. Ela não é uma fé falsa, mas ela é inicial. Ela é para quem está começando. Ela é para quem está iniciando. A fé emprestada tem algumas características. Depende do testemunho de alguém. Ainda não teve o encontro pessoal. Pode ser frágil e o primeiro passo de uma jornada espiritual. Essa fé emprestada, ela ainda não teve o encontro pessoal. Ela depende daquilo que ela ouve, daquilo que ela vê, daquilo que ela está analisando nas outras pessoas, daquilo que ela está sendo ali movida. Ela é uma fé frágil. Mas é o primeiro passo para uma pessoa que está iniciando a sua jornada espiritual. Em Romanos diz, mas a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir não é o destino final. Ouvir é apenas a porta de entrada. Você começa a desenvolver essa fé. Você começa a desenvolver. Mas isso não é o ponto de chegada. Pronto, tá bom aqui. Não, é a porta de entrada de tudo aquilo que você pode viver com Cristo. De tudo aquilo que você pode viver com Deus. Muitos cristãos, eles vivem anos assim. E é aí que entra o grande problema. Você passa anos e anos e anos e anos, entra ano, sai ano, e você viver nessa fé emprestada. Você só acredita porque viu que deu certo com alguém. Tem muitos cristãos que estão vivendo dessa maneira anos e anos de igreja, tempos e tempos de igreja, mas estão vivendo dessa maneira, porque não conseguiram subir o nível, só estão numa fé emprestada. Eu vou ver, se der certo com fulano, eu faço. Se deu certo com o ciclano, eu faço. Se deu certo com Bertano,
Eu faço, mas agora eu vou esperar. Eu vou esperar. Mas não conhecem o Deus da experiência. Conhece o Deus do outro. Conhece o Deus de lá. Conhece o Deus de lá, mas não conhece o Deus de experiências. Ah, porque eu ouvi falar. E quando a crise chega, a fé emprestada, ela não sustenta. Quando uma crise ela bate na porta, a fé emprestada, ela não consegue sustentar. Quando você precisa de um pouquinho mais de persistência em alguma situação, a fé emprestada, ela não tem a força necessária para te conduzir no passos de vitória. A fé emprestada, ela não consegue te dar sustento suficiente para você passar, como diz a Bíblia Sagrada, pelo vale da sombra da morte e não temer. A fé emprestada, ela acaba onde? No início de uma jornada de um vale. Diga comigo, a fé emprestada, ela acaba no início de um vale de sombra de morte. Ela acaba ali. Mas, pastor, não é importante ter? É importante, sim. Precisamos que ter essa fé emprestada também? Sim, precisamos. Mas essa fé emprestada, ela não vai conseguir te sustentar pelo caminho. Ela não vai conseguir te dar forças pelo caminho. Ela não vai conseguir produzir vigor para você no caminho. Ela acaba exatamente no início de uma batalha. Ela te faz chegar até o início da batalha, só que depois essa fé emprestada ela acaba. E por isso que nós vemos muitas pessoas que estão dentro das igrejas morrendo no início de batalha. Desistem no início de uma batalha, desistem no início de uma situação, desistem no início de uma jornada. Por quê? Porque estão apenas vivendo de uma fé emprestada. Aquela pessoa que às vezes está com um problema de saúde, e aí ela ouve, fala, poxa, fulano foi curado? Ah, então, peraí. Aí ela começa a produzir a fé emprestada. Fulano foi, eu também vou. Só que na hora que começa realmente a trilha, se ela permanecer numa fé emprestada, ela não vai conseguir vencer. Ela vai parar, ela vai desistir. E aí ela começa o quê? Os questionamentos. Ah, com fulano deu, comigo não. Deus foi bom para ele, mas para mim não. Ah, Deus foi bom com fulano, mas comigo Deus foi mal. Ah, e Deus ajudou fulano, mas não me ajudou. Aí começa esse questionamento. Por quê? A fé é emprestada. Ouviu o milagre, ouviu, falou, opa, produziu, colocou de pé, só que aquela comida não deu continuidade. E a fé emprestada, ela não garante esse sustento para mim e para você. Ela pode até nos colocar de pé. Ela pode até nos dar uma direção, nos dar uma visão, como nós pregamos há algum tempo atrás. Nos dá uma visão, mas, porém, ela não nos garante nesse caminho. Ela é para nos levantar. Aí depois eu tenho que ter a minha experiência. Porque a fé emprestada, ela não atravessa deserto. Fé emprestada, ela não te ajuda a atravessar deserto. E é por isso que existem muitas pessoas que no início de uma jornada, elas já estão perecendo. Ou elas entram e já desistem. Por quê? Estão apenas vivendo uma fé emprestada. Mas agora vamos falar da fé por experiência. E é aqui que eu queria chegar. A Bíblia vai dizer no versículo 42,
A Bíblia vai dizer assim, ó. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a fé por experiência. Eles chegaram até aquela mulher pelo aquilo que ela falou, certo? Mas eles só permaneceram porque eles viram e tiveram a experiência com Jesus. Tanto que eles dizem, ó, nós viemos porque ouvimos você falar. Mas agora nós não estamos crendo mais nele porque ouvimos você falar, mas porque nós temos visto e ouvido. Nós cremos no início para chegar até ele, mas agora é muito além daquilo que você falou. É muito além de tudo aquilo que você disse. É muito além de tudo aquilo que você anunciou. Eles começaram a crer porque eles estavam vivendo a vida de Cristo, eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, eles estavam se deparando com tudo e mais um pouco do que a mulher já tinha falado. Eles estavam comprovando. Eles estavam comprovando. Tem um pastor que eu não trabalhei com ele, mas eu ouvia muito ele, agora me fugiu o nome dele. E nos anúncios de TV que a gente fazia, esse pastor, ele pegava, no final do anúncio dele, ele pegava e falava assim, ó. Ele falava assim, ó. Venha, comprove e veja. Ele sempre falava isso. Ele anunciava, às vezes, culto de libertação, culto da família, transformação da família e tal. Aí ele falava sempre no final assim, venha para o culto de libertação, sexta-feira de libertação e tal. Venha, comprove e veja. E ele sempre falava isso, porque é isso que as pessoas precisam. Elas precisam não apenas ouvir, mas elas precisam comprovar e ver. É como a palavra de Deus diz. Comprove, veja que o Senhor é bom. Deus é bom e as pessoas precisam ver isso. Elas não precisam só ouvir que Deus é bom. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, aquela pessoa que está ali, cheio de cachaça na sua cabeça, você vai perguntar, Deus é bom? Oh, Deus é bom. Oh, Deus é maravilhoso. Ponto. Mas e aí? Será que ele sabe realmente? Será que ele está comprovando, está vendo que Deus realmente é bom? Aqui, essas pessoas chegaram até Jesus porque ouviram. Ou seja, eles adquiriram a fé emprestada. Mas ao chegar e se deparar com Jesus, o que aconteceu? Eles falaram, opa, não era só porque ela falou não. Agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo tudo isso. Agora eu estou ouvindo tudo isso. Agora eu estou vendo tudo isso. Agora, olha, tá tudo claro. Aqui acontece a transição espiritual da fé emprestada para a fé experimentada. Eles passaram da fé emprestada para uma fé experimentada. E é isso que eu e você precisamos. Entrar no nível da experiência. Diga, eu preciso entrar no nível da experiência. Deus está levantando pessoas que não apenas ouviram sobre ele, mas que podem dizer, eu vi, eu ouvi, eu vi, eu sei. Porque enquanto você sabe, ninguém convence você do contrário. É verdade ou não é? Por exemplo, se eu perguntar aqui, quanto que é 2 mais 2? Vocês vão me responder o quê? Que é 4. Mas se eu falar para você que é 1?
Se eu falar para você que é 20, que é 10, que é 50, você vai acreditar? Não, porque um dia você aprendeu isso na escola, te mostraram o caminho por que dá 4, e aí você sabendo esse caminho, hoje ninguém te engana mais. Ninguém te engana. Por quê? Porque você sabe. Ainda que digam ao contrário, e você vai questionar, mas por quê? Por que você está falando que dá 50? E se a pessoa não conseguir te comprovar aquilo, você não vai crer. Ela pode falar o quanto for. É que nem discussão. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu discuto sobre situações. Principalmente quando envolve palavra de Deus, principalmente quando envolve algumas outras coisas. Eu fico ali. Tem pessoas não, que debate. Quer sair dali ganhador, vencedor da batalha, do assunto. Eu tento. Se eu vejo que a pessoa. Que eu não vou conseguir convencer com o meu argumento a pessoa, eu já vou deixando. Eu já vou, já vou deixando ali o assunto. Por quê? E aí a pessoa, mas isso. Ah, não, eu já começo assim. Porque eu sei que eu não vou convencer a pessoa e a pessoa também não vai convencer, então para mim já encerrou o assunto. Agora, se eu vejo que é uma situação que aquilo que eu carrego pode mudar e a pessoa está aberta a entender o meu ponto de vista e pode ser que ela mude, aí eu vou para cima. Mas agora é do contrário. A pessoa já vem com uma ideia formada e eu sei que o meu argumento não vai convencer ela, pronto. Eu até, alguns vão dizer que é o quê? É político, né? Político. Alguns vão até dizer o quê que é político. Não, é tudo tapinha, sorriso, não, é isso mesmo e tal. Não, não é isso aqui, não vale a pena. Eu entrar em uma discussão que eu não vou conseguir mudar a pessoa, não vou conseguir transformar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu sei da situação, eu não vou conseguir transformar o modo que ela pensa, então para que eu vou discutir? Porque eu sei do quê? Da minha experiência. Eu sei da minha experiência. Então, nós precisamos ter experiências que vai nos levar numa vida com Deus. Nós precisamos ter essas experiências, porque quando você tem a experiência, ninguém consegue te convencer do contrário. Quando você tem experiência, ninguém consegue te convencer do contrário. É ou não é? Ninguém te convence do contrário porque você fala, não, eu já sei como que é isso aqui. Eu vou passar por isso. Eu já sei. Deus está levantando pessoas que tenham experiência. Deus quer levantar pessoas que tenham experiência. O que transformou a fé deles? Olha só, o versículo 40 diz assim, ó. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali o quê? 2 dias. Isso é a chave. Eles chegaram, mas o que fez com que transformasse? Aí você pode falar, mas pastor, como que vai ser a minha vida para transformar a minha fé de uma fé prestada para uma fé de experiência, uma fé experimental? Uma fé experimentada. Como que eu transformo isso? Está aqui, versículo 40. Eles rogaram para que Jesus ficasse com o quê? Com eles. E Jesus ainda ficou ali o quê? 2 dias. Ou seja, a fé mudou porque eles passaram tempo com Jesus. A fé deles foi mudada porque eles gastaram o quê? Tempo com Jesus.
Eles gastaram momentos com Jesus. A fé profunda nasce da intimidade, da convivência, da experiência e do relacionamento. A fé profunda, ela nasce do relacionamento, da experiência, da intimidade, da convivência com Jesus. É assim que você vai nascer uma fé de experiência, tendo o quê? Intimidade, convivência com Jesus. Lembra o que o Salmos 91 diz? Aquele que faz o quê? Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é isso que o Salmo 91 diz? Aquele que faz o quê? Habita, não é visita. Eu vou visitar a presença de Deus. A cada um mês você vai lá e visita. A cada uma semana, uma vez por semana você dá uma passadinha ali perto de Deus. Não, mas a Bíblia está dizendo que aquele que habita, ou seja, aquele que tem intimidade, aquele que tem convivência, aquele que tem um relacionamento. É o que esses homens, essas pessoas daquela cidade disseram. Olha, nós viemos porque ouvimos você, mas porém nós chegamos e comprovamos isso. E também nós falamos, Senhor, não vai embora agora não, fica mais. E Jesus ainda ficou ali 2 dias com eles. Ou seja, a convivência com Jesus aumentou o nível deles e eles passaram a ter uma fé experimentada. A sua convivência com Jesus é o que vai fazer a sua fé aumentar. A sua convivência com Jesus, a sua intimidade com a palavra dele é o que vai transformar a sua vida. Não é só, que nem aquelas pessoas, tô passando uma prova, tira uma palavra para mim. Já viu isso? Tô passando uma prova, tira a palavra para mim. Preciso de uma palavra. Só procura a palavra de Deus porque está passando uma dificuldade? Só procura a palavra de Deus porque está passando uma situação e precisa resolver? Não, eu preciso ter o quê? Relacionamento. Eu preciso me relacionar com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso ter relacionamento com Jesus. Nessa mesma cidade que eu estava pastoreando, eu sempre ouvia relatos de pastores que Deus deu mensagens para eles enquanto eles dormiam. Eu sempre ouvia esse relato. E uma vez também eu fui dormir e eu estava injuriado aquele dia. Bravo. E aí eu falei, Deus, eu vou dormir. Mas tá aqui, peguei um papel, uma caneta, deixei do lado da cama que eu dormia e falei assim, Deus, eu quero acordar de madrugada porque eu quero uma mensagem. Quero que o Senhor também me dê uma mensagem. Não quero mais ouvir os outros falando que sonhou e acordou e Deus deu uma mensagem. Eu quero ter essa experiência. E aí eu fiz isso. Eu falei, eu quero, Deus. Na primeira noite nada, na segunda noite nada, na terceira noite nada. Passou uma semana e nada. E toda noite eu ia dormir pedindo. Eu falei, eu quero ter essa experiência. Até que um dia, Deus me deu um sonho. Um sonho não, né? Foi quase uma visão. E ali eu acordei com a mensagem, o texto, o capítulo, versículo, tudo. Eu nunca tinha lido aquele texto na Bíblia, eu acho. Até aquele dia eu não lembrava. Mas eu acordei, na hora que eu abri a Bíblia, assim que eu peguei para ver se era aquilo mesmo, que no sonho era aquele texto, na hora que eu abri, era a mesma história. E Deus me deu uma mensagem inteira sobre, eu não vou lembrar ao certo a mensagem, mas era quando estamos cheios, muito cheios de coisas, Deus não consegue acrescentar, precisamos nos esvaziar primeiro. E ali Deus me deu o texto e eu só fui anotando tudo que eu tinha vivido ali no sonho.
Fui só anotando, foi minha mensagem. Eu falei, pronto. Eu fiquei muito feliz aquele dia. Eu fiquei extremamente feliz, que eu falei, nossa, tive essa experiência, que doideira que é. Que negócio doido. Porque nós precisamos buscar essa experiência com Deus. Aí, se alguém chegar a falar para você, oh, não, Deus não dá mensagem em sonho, você acha que eu vou acreditar? Você acha que eu vou acreditar, irmãos? Não vou, por quê? Porque eu tive a experiência. Vou falar, mas só eu sei o que eu vivi. Eu sei como foi aquele sonho. Eu sei como foi aquele sonho. Uau! Eu fiquei assim. Aquela cidade, irmãos, começou a acreditar na palavra da mulher, mas terminou declarando: agora nós sabemos. Não é mais fé emprestada, agora é uma fé experimentada. É uma fé de experiência. Eles começaram a declarar o quê? Agora nós sabemos. Ah, agora eu sei. Então, nós precisamos dessa fé experimentada. Dessa fé de experiência, irmão. Dessa fé que, como a Bíblia diz, lembra lá do Malaquias 3,10? Venha e fazei prova de mim. Irmão, se o próprio Deus está falando para você fazer prova, você quer mais o quê? Se o próprio Deus está pedindo, faça a prova de mim. Entrega, faça, mas depois vem e faz prova de mim, então. Aí ele fala, se eu não abrir, se eu não fizer. Então, irmãos, a fé experimentada, ela me leva para um nível jamais vivido, jamais visto. Que até outra pessoa pode chegar e falar assim, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, pastor, igual eu sempre escuto, irmão, porque é uma coisa que eu acabo pregando bastante, não para vocês, mas eu prego bastante isso aí. E eu sempre escuto, não, pastor, esse negócio de dizimar, de ofertar, de semeadura, de primícia, é coisa do passado, irmão. Não é coisa da Bíblia do passado. Aí a primeira coisa que eu falo é a seguinte, então, o que você acha sobre a sua casa? A pessoa, não, porque a minha casa, a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pessoa diz, não, porque o Senhor disse que ia cobrir a minha tenda, ia me livrar das setas. Eu falei, então, tudo isso está no Antigo Testamento. Você vive isso? Não, eu vivo. Opa, isso é... Então, mas você não fala que dízimo, primícia, oferta, semeadura, é tudo do Antigo Testamento e hoje não serve? Então por que você está querendo viver isso aí também que está no Antigo Testamento? Não faz sentido. É a primeira coisa que eu falo. Mas aí, se a pessoa tenta, não, porque eu não vou acreditar, por quê? Porque eu já sei das experiências que eu tenho vivendo e fazendo e cumprindo os meus princípios diante do altar, eu já sei. A pessoa pode falar o que for, não é para hoje, eu não acredito, eu não isso, eu não aquilo, irmão, você tem todo o direito. Mas eu sei da minha experiência. Irmãos, Deus me deu uma igreja completa por causa de uma oferta. Foi por causa de uma oferta, eu já contei essa história. Foi por causa de uma oferta, eu ofertei e Deus falou na boca do profeta, na boca do apóstolo, falou assim, ó, vai que tá tudo pronto, Deus só tá esperando você. Eu saí de lá sem nada, irmão, com valor ainda na conta que eu usava, ainda com limite usado. Mas no semana seguinte, eu ganhei uma igreja montada com tudo. Irmão, você acha... Ah, mas, poxa, você usou até o limite. Irmão, aquele limite lá não fez nem diferença. Pelo aquilo que Deus me deu. Deus me deu uma semana depois. Aquilo foi, ó... Então, irmãos, é experiência. Eu e você não pode mais ficar andando com fé emprestada. Nós podemos ter, claro, para alguma situação que ainda não vivi, ter uma fé emprestada.
Mas, porém, eu preciso começar a produzir, eu preciso começar a ter intimidade para desenvolver o quê? A fé da experiência. E lá na frente eu falar, ó, Deus é bom, Deus me ajudou, Deus fez, Deus realizou, Deus fez acontecer. Ó, aconteceu. Então, e lá depois eu vou falar, quando vivi uma situação igual ou parecida, eu vou falar, não, isso aí eu já sei. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência. É ou não é? É assim ou não é? Deus, ele está querendo levantar e quer transformar você. Deus, ele quer que você diga a seguinte frase: eu ouvi, eu vi e agora eu sei. Eu ouvi. Opa, comecei aqui, ó, ouvindo. Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, certo? Mas eu comecei pelo ouvir, mas agora eu estou vivendo e eu estou sabendo que ele faz. Não é só mais, porque eu ouvi alguém dizer. É porque eu ouvi uma história parecida. É porque uma vez eu teve um testemunho. Eu tinha muita coisa assim. No início do meu ministério, eu sempre queria contar algumas histórias, sabe? Assim, no meio das mensagens, igual eu sempre conto, né? E eu sempre falava, poxa, mas eu sempre vou contar a história dos outros. No início ali do meu ministério, eu sempre ficava pensando, poxa, mas eu vou contar a história de um pastor, de isso, daquilo que eu ouvi. Uma vez aconteceu com fulano, uma vez... Não, eu falei, Deus, eu quero começar a ter minhas experiências. Só que aí foi o problema, né? Teve umas experiências que eu comecei a falar, não, Deus, eu quero viver isso. E aí eu vivia, aí eu falava, meu Deus do céu, não, Deus, me dá experiência em viver. É luta. Mas Deus, ele quer fazer de você uma pessoa que tenha fé experimentada. Não só ouvida. Porque eu ouvi. Olha a diferença. Lembra de Jó? Os amigos dele contavam a história seguinte. Uma vez, tinha um amigo meu, Jó, aconteceu isso. Imagina eles contando. Que coisa. Agora imagine quando Jó contava a história. É diferente. Uma coisa é você contar por outro. Outra coisa é você viver. É diferente. É diferente. Existe a diferença. Que você produza essa fé de experiência e não só uma fé emprestada. Que você sinta essa fé de experiência e não apenas uma fé que você emprestou de alguém. Porque eu ouvi dizer uma história. Porque eu escutei alguém contando. Uma vez eu liguei o rádio, liguei a TV e estava contando um testemunho e, nossa, falou tanto comigo. Bom, mas agora comece a viver a sua experiência e comece a ser você o combustível e emprestador de fé para as pessoas. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Sabemos, ó Pai, do quanto precisamos do Senhor, da tua mão, da tua porção, Pai. Senhor, nós precisamos muito de ti. Senhor, nós não queremos apenas caminhar, sabemos que a fé emprestada, ela vai nos mover, ela vai até, às vezes mesmo, nos colocar de pé. Ela vai garantir a força para que para que nós nos levantemos. Mas, porém, Pai, nós sabemos que a fé emprestada, ela não vai fazer a gente avançar pelo caminho. Ela não vai fazer a gente ir pelo caminho. Mas, meu Deus, nós precisamos começar a ter experiências. E sabemos também que a experiência ela vem pelo intermédio da intimidade, do relacionamento, da convivência com o Senhor. De convivermos com o Senhor, começamos a aplicar. De convivermos contigo, começamos, meu Pai, a agir. De convivermos com a tua presença, saberemos, meu Pai, como fazer, e ali vamos adquirindo essa fé experimentada. É o que nós queremos, ó Pai.
é o que nós necessitamos. Em o nome de Jesus. Assim, ó Deus, prepara os nossos corações para a ministração da Santa Ceia do Senhor neste dia. Estamos reunidos, ó Pai, numa casa sim, mas estamos reunidos como igreja do Senhor, Pai. Estamos reunidos, meu Deus, pelo propósito, meu Pai, de ouvir a Tua voz, de estabelecermos intimidade com o Senhor, Pai. Porque o Senhor não está limitado a um templo de 4 paredes e um telhado, não. O Senhor, meu Pai, está, meu Pai, abrangindo, o Senhor está expandindo o nosso coração, Pai. Nos levando, meu Deus, ainda mais longe do que nós poderíamos ir. E por isso nós te agradecemos. Prepare os nossos corações, prepare o nosso corpo para receber do teu corpo e do teu sangue nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Como é um culto, é uma coisa que eu tenho falado, tenho anunciado. É um culto, irmão. E a Bíblia diz, nunca compareça diante do Senhor de mãos vazias. Então, prepare aí você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que vai semear, você que vai fazer os seus tributos no altar. Eu vou deixar aqui o envelope, você pode pegar em nome de Jesus. E temos uma missão muito grande ainda na nossa jornada, na nossa trajetória de vida. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho falado o seguinte, que existem pessoas que são fiéis a uma igreja e outras que são fiéis a Deus. E você tem que saber na sua vida a quem que você é fiel. Se você é fiel a uma igreja ou se você é fiel a um Deus. Porque se eu sou fiel a Deus, eu dizimo independente da igreja. Eu dizimo, oferta, eu primicio, indiferente com templo, sem templo, com recurso ou sem recurso, eu sou fiel, porque eu sou fiel a Deus. Agora, se eu sou fiel ao templo, a uma igreja, então eu preciso de um templo, preciso de uma igreja para continuar sendo fiel. E existem casos das pessoas que são o quê? Fiéis a um serviço. Por exemplo, se tem o serviço pastoral, ela é fiel a Deus. Se não tem, ela também não é fiel a Deus. Ou seja, está comprando o serviço pastoral. Então, não é ser fiel a Deus, é comprar o serviço pastoral, é ser fiel a um templo. Então, seja fiel a Deus, irmãos. Seja fiel a Deus. Porque Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E ainda ele conta com os bancos de Deus na terra. Ele conta com os bancos de Deus na terra. Se você é um banco de Deus, você precisa entrar na direção que Deus está colocando para você. Tá bom? Deixa eu orar pelos seus tributos, Pai. Primeiramente, ó Deus, eu te agradeço pelos tributos e santifico no altar do Senhor os tributos da Casa Moriá Church, Pai. Estamos numa casa, mas porém, ó Deus, existem pessoas, ó Pai, que estão destinando os seus recursos no altar, meu Pai. Não de uma igreja física, mas de uma igreja que nasceu no teu coração e ela continua em pleno funcionamento, Pai. Então, ó Deus, eu quero santificar neste altar, estabelecido aqui. Eu quero santificar, meu Deus, os dizimistas, os ofertantes, os primiciantes, os semeadores. Todas as pessoas, meu Pai, que continuam com as suas fidelidades ao Senhor, Pai. Porque independente da igreja, física ou não, elas continuam trazendo seus recursos no altar, na tua presença. Porque, meu Deus, a obra do Senhor é muito grande. A missão ainda é muito grande. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos dar uma grande direção, Pai. É só o início de tudo aquilo que o Senhor está realizando, está fazendo no nosso meio. Assim, ó Deus, eu digo, prospera, Pai. Que não seja por a minha palavra, Deus,
Que não seja pela fé emprestada nesse momento, Deus, que essa pessoa não venha prosperar porque ela está vivendo uma fé emprestada do pastor ou daquilo que eu estou dizendo aqui, meu Pai, neste altar, mas por aquilo que ela vai viver, por aquilo que ele vai viver, por aquilo que essa pessoa vai viver diariamente com o Senhor, Pai. E aí, meu Deus, eles vão falar o seguinte: não é porque o pastor falou, mas é porque eu vivi, é porque hoje eu sei, é porque hoje eu tenho a noção, hoje eu estou sabendo que ser fiel a Deus é muito melhor. Assim que seja, Pai. Tanto para essas pessoas que estão aqui hoje, tanto para aquelas, meu Pai, que não estão, mas que futuramente elas vão ver, meu Deus, ali pelas redes sociais, pelas pessoas que às vezes nem vão ver, mas que essa oração ela possa alcançar aquelas pessoas que estão fiéis ao altar da igreja, da Casa Moriá Church, mas às vezes, meu Deus, estão distantes, ó Pai. Que o Senhor possa os alcançar em nome de Jesus. Assim, eu abençoo, assim eu santifico, assim eu coloco diante da tua presença cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.